A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Nós daremos continuidade hoje, dia 22 de novembro de 2023. Amém? Nós já chegamos ao dia 22 pela misericórdia, pela graça do Senhor. E nós vamos dar continuidade no capítulo 10 da carta aos Hebreus, do verso 26 em diante. Nós iremos até o verso 31. Tenho certeza que não vai dar pra passar disso. Então, nós iremos até o verso 31. E nós vamos gravar mais um vídeo para terminar essa carta. Amém? Porque amanhã nós vamos falar sobre os salvos, né? Que perseveram. Na realidade, daria para mim entrar aqui junto, né? Mas eu creio que não vai dar tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar esse vídeo. Eu sei que vai dar para gravar outro que vai falar sobre perseverança. Ontem eu falei, né, que eu ia explicar o que é renitente. Renitente é uma palavra assim estranha, né, diferente, mas a palavra renitente, eu anotei aqui para mim não esquecer o significado da palavra renitente. Que ou aquele que não se conforma, teima, obstinado, inconformado. Aí dentro dessa palavra renitente, vai surgir uma palavra chamada pertinaz. Pertinaz. A palavra pertinaz significa não desiste de fazer ou alcançar alguma coisa. Louvado seja Deus. Aí sabe o que a gente entende com isso? O que a gente entende? A gente entende que é insistente, determinado, persistente, perseverante, obstinado, teimoso para defender os seus conceitos. Essa característica tem que estar em mim, tem que estar em você. Amém? Então vamos lá. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, verso 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Senhor, esta é a tua poderosa palavra, nós cremos no poder dela. Eu acredito que o Senhor fala da forma que o Senhor quer, o Senhor fala da forma que o Senhor, Pai, vê a necessidade em nossas vidas. Mas, Senhor, eu quero clamar neste momento que o Senhor venha repreender tudo aquilo que tentar impedir a gravação desse vídeo, que o Senhor fala conosco por intermédio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vai fazer uns barulhos aqui, mas é porque o rapaz tá mexendo com obra aqui do lado, aí tá o barulho da furadeira, o negócio vai fazer barulho, mas nós vamos continuar aqui. Amém? Então vamos lá. O verso que a gente leu é o verso 26 do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Irmãos, essa carta tem sido extraordinária para minha vida. Eu não sei o efeito que está fazendo na sua vida, mas ela tem feito um efeito muito poderoso no meu coração. Ela tem feito um efeito muito poderoso, tem sido eficaz na minha vida. Irmãos, que o Senhor tem me levado a uma consciência, sabe, de muitas áreas da minha vida, que a vida do cristão é aprender, a vida do cristão é prosseguir. Então, esse verso 26, ele está falando para aquelas pessoas que recebeu a verdade, recebeu o pleno conhecimento dessa verdade, mas vive na prática do pecado, vive deliberadamente pecando, vive errando, vive vivendo da sua jeito, vive no pecado e dizendo, Deus perdoa, não tem nada a ver pecar não, pode pecar, o Senhor só quer o coração. Então ele está falando para crentes que estão dentro da igreja, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida que já conheceu a verdade, né? Você vê que ele fala aqui, recebeu o pleno conhecimento da verdade. O que é receber o pleno conhecimento da verdade? Porque pleno é ser plena, pleno é ser cheio, pleno é ter preenchido todas as áreas da sua vida. Então isso é ser pleno. Então quer dizer, é uma pessoa que conheceu a verdade, é uma pessoa que provou da verdade de Deus. Mas o que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa continua na prática do pecado. Eu sei que eu viver uma vida de pecado, eu estou condenando a minha vida ao inferno, mas eu continuo pecando. Eu tenho uma consciência que eu estou pecando, mas eu continuo do pecado. O problema é que as pessoas têm consciência do seu pecado, mas não querem abandonar eles. Não querem deixar ele. Meu menino chegou aqui em casa com um cordão. E nesse cordão tem um pingente, né, com uma imagem. Eu falei, não coloca no pescoço, porque isso desagrada ao Senhor. Não é de Deus, não é de Deus, entendeu? Porque tem esse pingente vai trazendo a imagem da idolatria, e o Senhor condena a idolatria. Isaías 53 vai falar sobre a idolatria que o Senhor condena. Então as pessoas estão conscientes do pecado, mas eles querem praticar o pecado, irmãos. É diferente quando eu sei o que é pecado e pratico ele sabendo. É por isso que essas pessoas perante o Senhor não vai ter misericórdia. Missionário, o que isso é, meu irmão? Não vai ter misericórdia. Pessoas que estão dentro da igreja, consciente do seu pecado, praticando o pecado. Pessoas que estão no mundo ali sabendo que está na vida de pecado, sabe que é pecado, que o caminho é verdade, que o caminho é Jesus, mas está no pecado, essas pessoas vão ser condenadas e não vai ter misericórdia. Olha o verso 27 que está dizendo, mas uma horrível... Olha só, vou continuar aqui, ó. Eu fui até o pleno conhecimento da verdade. Vou terminar a parte C do versículo que diz assim, ó. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então já não resta mais desculpa. Tá pegando o sangue de Jesus e jogando por terra? Tá pisando sobre a graça? Tá
aproveitando da graça, está fazendo pecados conscientes, fique sabendo que já resta, mas não adianta fazer mais nada. Não adianta jejuar, orar, consagrar, nada, se não tem arrependimento. Tem pessoas orando, jejuando, consagrando, mas está pecando. Ah, não, Jesus fala comigo, Deus me usa. Ah, não, eu não estou em pecado, porque Deus fala comigo. Tá lá, tá na vida promíscua, tá dentro da igreja, travestido de crente, mas tá pintando e bordando. Mas Jesus fala comigo. Ah, às vezes o Senhor usa uma boca de Deus, usa um profeta, usa um missionário. Irmãos, eu tenho uma experiência de uma irmã, uma amiga minha, em Cristo Jesus. Não vou falar o nome dela, mas ela é uma bênção do Senhor, uma serva de Deus. Ela contou pra mim que ela estava no pecado, não vou citar também o pecado que ela estava no pecado. Uma experiência muito profunda. Hoje ela usa isso com uma experiência muito profunda. Ela estava no pecado, ela estava se sentindo impura, suja. Ela sabia que ela precisava confessar aquele pecado, que da forma que ela estava ela não podia continuar. E diz ela que no dia que ela tomou uma decisão, ela falou: hoje eu vou me confessar pro meu pastor. Hoje eu vou me confessar pra mim. Eu não posso continuar como eu estou no pecado. E Deus abomina, ela se sentia longe do Senhor. Diz ela que no dia que ela tomou essa decisão, ela foi pro culto e já com tudo preparado para conversar com o pastor ali depois do culto. Diz ela que na hora da pregação, uma pessoa veio, chegou para ela e falou assim: eis que eu tenho me agradado de ti, não mude, permaneça assim. O diabo usou a boca da pessoa que estava pregando para dizer para ela continuar no pecado, que Deus estava se agradando ela. Irmãos, isso é algo muito sério. Muitas pessoas estão no pecado e continuam no pecado porque vêm algumas bocas usadas pelo próprio Satanás para que a pessoa não tenha uma mudança de vida. Então, quer dizer, ele está falando sobre a consciência do pecado. Quando você lê 1 João 2, verso 15 e 17, você vai dizer assim: aquele que é amigo do mundo não tem comunhão com Deus. Então, se você ama o mundo, pratica as coisas do mundo, é apaixonado pelo mundo, você não tem comunhão com Deus. 1 João, abre a tua Bíblia aí, capítulo 2, verso 15 e 17, diz assim: não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eternidade, vida eterna, morte eterna para aqueles que estão longe do Senhor e que não querem a Deus. Mas o passaporte para o céu, irmãos, é até a vida de eternidade, é a obediência ao Senhor. Tem que ter obediência, renúncia. Se não tiver, não tem como você chegar ao que o Senhor tem. O verso 27 está dizendo: mais uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Irmãos, aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. O verso 27 do capítulo 10 da carta aos Hebreus está dizendo: mais uma horrível expectativa. Você que gosta de ficar na prática do pecado, você que gosta de ficar na desobediência, sabe que o caminho é Jesus, se afastou da igreja, se afastou do Senhor, está vivendo a prática de pecado no mundo, sabendo que o caminho é Jesus. Volte hoje. Essa é a oportunidade que Jesus está te dando. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando para você voltar novamente. Ah, missionário, eu saí da igreja porque um pastor me decepcionou. Ah, missionário, eu saí porque tem uma fofoqueira lá dentro, tem uma caluniadora. Eu saí porque o pastor é ladrão, é prostituto. É isso, meu irmão. Para de arrumar desculpa pro teu pecado. Deixa que cada um vai prestar conta a Deus. Cada um vai prestar suas obras perante o Senhor. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Eis que cedo venho para dar a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras, meu irmão. O plantio tem colheita. Deixa eu te dizer uma coisa: você quer saber o seu amanhã? Observa o seu plantio hoje. Você quer saber como vai ser o seu amanhã? Observa o seu plantio hoje. Hoje eu conversei com a minha irmã mesmo de sangue, eu conversei com ela e eu falei sobre o plantio. E a gente precisa entender que o que nós plantamos, nós colhemos, irmão. Não tem pra onde correr. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, ó? Mais uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente. Quer dizer, essas pessoas vivem no pecado, sabe? Estão conscientes das suas falhas, dos seus erros. Não quer mudar. O orgulho, irmãos, a soberba impede muito crente de confessar pecado. A pessoa está sentada na tribuna, está sentada no altar, sabendo que está no pecado, está pregando, está cantando. Eu sei que estou no pecado, aí me dá uma oportunidade. Eu posso dizer não para aquela oportunidade, mas para me mostrar uma aparência que estou viva, mas estou morta, para me mostrar uma aparência que sou crente, eu recebo aquela oportunidade. Coloco a mão nas coisas do Senhor em pecado. Estou trazendo juízo para a minha vida, não para aquele que me deu oportunidade, mas para a minha vida. Agora, aquele que me deu oportunidade sabe que
que eu tô na vida promíscua, sabe que eu tô dentro da igreja, no lesbianismo, no homossexualismo, fazendo aquilo que desagrada a Deus, roubando, pecando, fofocando, adulterando, caluniando, levantando falso, julgando as pessoas, sendo que a minha vida é uma bagunça, porque eu posso julgar, mas eu tenho que estar dentro da palavra, porque julgamento verdadeiro se faz pela palavra de Deus. Ai, não pode julgar, irmão. Tá julgando, irmão? Tô. Mas para me julgar, eu tenho que estar dentro da palavra. Para me julgar, eu tenho que estar dentro do que a palavra está me ensinando a viver. Agora, se eu vivo fora do que está aqui, eu não posso julgar ninguém, porque minha vida não é exemplo. Se a minha vida não é exemplo, eu vou julgar os outros por quê? Então, nós precisamos entender que a gente tem um orgulho, irmão. Nós temos um orgulho terrível dentro de nós. E nós precisamos jogar para fora, vomitar esse orgulho para fora. Que a gente engole o orgulho, muitas vezes, mas não é para engolir, não. É para vomitar, jogar para fora. Ah, eu engoli meu orgulho para não falar no caimão. Não engula, não, minha irmã. Joga esse orgulho para fora, vomita ele para fora, para que ele não fique dentro de você. O orgulho tem que ser lançado para fora, porque nós temos essa área de fraqueza. Nós não temos a maior dificuldade de assumir pecado, de confessar erros. Nós não temos essa facilidade, não falar, a gente fala bonito, mas agora botar em prática é mais difícil. É isso que nós precisamos entender. O verso 28 diz assim: ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morreram sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior o castigo merecerá quem feriu aos pés do Filho de Deus. Hoje Jesus, isso é muito forte, irmãos. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha, irmãos, isso é algo muito sério. Você que fica brincando de ser crente, você que está dentro da igreja, entra e sai, entra e sai, entra e sai. É um dia na igreja, o outro no boteco, um dia na igreja, o outro na Cracolândia, um dia na igreja. Irmãos, eu sei que nós somos fracos, nós somos falhos, mas quando a pessoa quer uma mudança, ela luta para renunciar. Agora esse negócio de cai, levanta, isso é consciência do pecado. Isso é o que ele está falando no verso 26. Porque se vivemos deliberadamente no pecado, isso é consciência. Ai, eu caí de novo no pecado do adultério, meu Deus. Já traiu mais de 500 vezes o marido. Já perdeu as contas de quantas vezes adulterou, prostituiu dentro da igreja. Aí depois diz: Deus me perdoa, porque é uma falha humana. Que falha humana? É descaração. É cara de pau dentro da igreja. Porque não quer renunciar à sua carne, os desejos mundanos e carnais. Aí fica brincando com a graça. Aí o que a palavra de Deus está dizendo? Que essas pessoas estão novamente crucificando Deus. Estão novamente entrando numa vida promíscua de pecado. Meu Deus do céu. Olha só, quanto maior será o castigo para esses irmãos. A quem ferir a graça, a quem feriu o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Isso é profanar o sangue da aliança. Você que batizou, serviu a Deus, aceitou Jesus, estava na casa do Senhor e negou a Deus, agora voltou atrás. Você está profanando o sangue de Jesus Cristo, que foi a nova aliança, que te comprou com preço de sangue. Não tem desculpa para você. Pode ter desculpa hoje aqui. Você pode arrumar desculpa para pai, para mãe, para pastor, para quem você quiser. Mas diante de Deus não vai ter desculpa, meu irmão. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. Ele não vê o externo que está fora. Ele vê o interno que está dentro. Ele conhece a intenção, pensamento. Ele conhece o coração do homem. Então não tem desculpa para aquele que te criou. Não tem desculpa para aquele que te formou. Não tem desculpa para aquele que conhece a cada veia do teu corpo. A cada célula do teu corpo. Aquele que conhece a quantidade de osso que tem no seu corpo. A quantidade de cabelo que tem na sua cabeça. Não tem desculpa para Deus. Aqui nós falamos o que nós queremos, mas perante o Senhor, irmão, ele vê o que está dentro de verdade. Então analise-se hoje e posicione-se hoje, porque o julgamento para aqueles, irmãos, que estão ferindo os pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança, aquele que foi santificado e está insultando o Espírito da graça, esse julgamento será pior. Ei, minha querida, pastores que estão dentro da igreja roubando, adulterando, pedófilos que estão vestidos de pastor dentro da igreja, ou talvez até mesmo era um pastor de verdade, mas se deixou se corromper pelos desejos da carne, pelo pecado, ladrão que está lá dentro da igreja, fingindo de pastor, mas roubando os dízimos, as ofertas das ovelhas, passando a perna no povo, adulterando, brincando com a graça. Ei, minha querida, o julgamento para essas pessoas vai ser terrível, terrível. O julgamento para essas pessoas vão ser terríveis. Terríveis. Se uma pessoa que não conhece a Deus morrer sem conhecer Jesus, nunca foi crente, o julgamento para eles é menor do que para esses que conhecem a verdade, estão profanando a graça, cuspindo na verdade. O julgamento para aqueles que negou a Deus com as suas atitudes, para essas pessoas que dizem que não é crente porque tá vendo coisa errada na igreja. Eu não vou, sou crente em casa. Eu falei sobre isso. Crente desigrejados que fica dentro de casa dizendo que é crente. É mentira. Tá cedendo um desejo da sua carne.
verdade, porque para ser servo de Deus tem que estar no corpo, tem que estar como membro do corpo, membro no corpo. Porque, meu irmão, um braço não anda sozinho, uma perna não anda sozinho, uma cabeça não anda sozinho. Se você vê um braço andando, pulando sozinho pela rua, uma perna pulando sozinha, você corre, porque é fantasma, não existe membro fora do corpo. Membro tem que estar no corpo, corpo de Cristo. É junto. Então nós não podemos viver essa mentira de Satanás, esse engano desse tempo. Às vezes eu falo, Senhor, dê força para cada um dos teus filhos que tem vivido a verdade. Sabe por quê? Porque tem muita gente vivendo mentira. E tem que suportar a pancada, tem que suportar o processo. Eu não vim brincar de ser crente. Não deixei Jesus me tirar, não saí de onde Jesus me tirou. O Senhor não me tirou da lama que Ele me tirou para me brincar de ser crente aqui, não. Para me botar uma capa travestida de crente, fingir que é crente, não. Então, por isso, meu irmão, eu deixo Jesus limpar meu coração todo dia. Todo dia eu peço a Deus para limpar. Não finjo capa, não finjo santidade na minha casa, não dou uma de que sou mais santa que os outros, não. Porque eu quero que o Senhor limpa, porque eu não quero ficar aqui. Tudo está se cumprindo. A palavra de Deus está cumprindo. Tenho passado prova, porque eu sei que é muito difícil servir a Deus. E você vê os seus não querer, meus filhos não querem mais seguir ao Senhor, porque de coisas erradas que eles viram na vida de muitas capas que estão dentro da igreja. Esse assunto aqui é muito profundo, irmão. Se nós tivéssemos tempo, daria para gravar umas 2, 3 horas de vídeo aqui, para você entender. Tem pessoas que saíram da igreja porque se decepcionou com capa lá dentro, com travestido de crente lá dentro. Tem pessoas que foram para fora e dizem que não quer servir a Deus porque dessas pessoas que estão lá fingindo lá dentro. Mas minha irmã, se você ler a Bíblia, você vai ver, meu irmão, o julgamento para essas pessoas vai ser pior do que aqueles que não conhecem a verdade. Você está entendendo? Essas pessoas estão conscientes do seu pecado dentro da igreja, estão conscientes dos seus erros. Então não saia de Jesus porque dessas pessoas. Deixa Jesus te limpar, deixa Jesus te purificar, não deixa se perder tudo que Deus tem na sua vida, a promessa de Deus. Deixa, essas pessoas estão rejeitando a verdade de Cristo para viver uma vida de pecado, se afastando de Deus com intenção. Se afasta de Deus com intenção, se afasta de Deus porque querem viver uma vida promíscua, uma vida com a intenção de pecar. Essas pessoas têm intenção de pecar, elas têm intenção de derrubar, elas têm intenção de matar, elas têm intenção, irmãos, nós vimos aí, eu não vou citar o nome, né, mas vimos aí o que aconteceu com essa cantora. O marido planejou a morte, o amigo de confiança deu as facadas, o amigo que levava no carro, que era de confiança dela, entrava no carro confiando que aquela pessoa levaria ela para o destino certo, e aquela pessoa levava ela para o destino da morte. Pessoas que estavam travestidas dentro da igreja de crente. Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 18, é nítido que vem os escândalos, mas ai daqueles que vêm os escândalos. Essas coisas vai acontecer, vai continuar acontecendo, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e o Senhor falou que vai acontecer. Tudo que o Senhor falou está acontecendo. Isso não é para se escandalizar, isso é para se apegar mais ainda com Jesus. Isso é para viver no altar, aos pés do Senhor, e crer que o Senhor está dando livramento para aqueles que vivem na obediência. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que o que vier a acontecer está acontecendo por permissão dele. Irmãos, não está brincadeira, mas é para a gente olhar para Jesus. Então essas pessoas terão um julgamento pior do que aqueles que não conheceram a verdade. Então não se preocupe, aqueles que estão profanando o sangue de Jesus Cristo, que é a nova aliança, eles estão insultando o Espírito da graça, eles estão insultando o Espírito de Deus. A Bíblia fala que não há perdão para aqueles que blasfema contra o Espírito Santo, blasfemadores que blasfemam, pecam com a intenção de pecar, fazem as coisas com a intenção de fazer. Cuidado, irmãos. Olha o verso 30 e o 31 que diz: porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E o outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Verso 31: assim terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo ou de um Deus irado. Minha irmã, na mão de Satanás Deus tira, na mão do homem Deus tira. Agora cai na mão de Deus, que eu quero ver quem te tira da mão do Eterno, quem te tira da mão do Senhor. É isso que eu sempre falo. Tá sendo perseguido, coloca o perseguidor na mão do Senhor em oração. Tá sendo caluniado, coloca o caluniador na oração, bota no joelho, irmão, faz um caderno de oração. Falo direto aqui nos vídeos, faz um caderno de oração, coloca o nome dos perseguidores, coloca o nome dos calundeiros, dos fofoqueiros, dos mentirosos, daqueles que te perseguem. Mas não é para Deus matar, não. Coloca para Deus transformar, para Deus libertar e salvar, porque é a alma. Não faz oração de macumbeiro, de feiticeiro, não, pedindo para Deus matar, para Deus vingar, não, porque Deus, ele faz vingança, ele coloca na balança. Saiba de uma coisa, a balança de Deus é justa. Para ele fazer justiça entre mim e você, ele coloca nós dois na balança. Coloca eu e você na balança e vai fazer justiça entre nós dois. Aí nós vamos ver quem vai pesar mais. É assim.
A balança de Deus é justa. Nós estamos orando nesses últimos tempos. Deus faz justiça, responde por mim. Ah, Senhor, me ajuda. Deus, mas e aí, seu posicionamento, a sua vida com Deus, como é que tá? Você tá preparada para Deus colocar na balança dele para fazer justiça entre você e esse perseguidor? Então, analise as suas orações. Cuidado com a sua oração de macumbeiro, de feiticeiro, pedindo queda de alguém, pedindo derrota de alguém, destruição de família de alguém, pedindo derrota na vida de alguém. Cuidado, porque essas orações Deus não ouve. Quem ouve é Satanás, alimenta é ele. Satanás que gosta dessas orações. Amém? Então, analisa as suas orações. E tenha dentro de você essa propriedade, essa insistência, essa determinação, essa persistência, perseverança. Seja obstinada, seja teimoso. A gente é teimoso para tanta coisa. Deus está dizendo, não faz isso. A gente quer que faz. Não faz, então seja teimoso para você perseverar. Seja teimoso para você chegar até o fim e permanecer e ser salvo. Porque a Deus pertence a vingança. Não é o homem, é a Deus. O Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Deus é quem exerce juízo e virá juízo de Deus na terra. O Senhor está irado com o Brasil, com as igrejas brasileiras, com as profanação dentro dos templos, cheio de lésbicas, homossexuais, pessoas roubando, adulterando, brincando com a verdade, deturpando o evangelho, torcendo, distorcendo aquilo que o Senhor fala, brincando com a graça. Você acha que vai ficar desse jeito? Você acha que um Deus de justiça, que faz justiça e que exerce juízo ao seu povo, vai ficar de braço cruzado enquanto vê o povo dele, o povo temente, os remanescentes, fiéis, que estão ali perseverando da vida com Deus, em oração, em graça, sofrerem? Então não se engane, irmãos. Se você se afastou de Jesus, porque dessas pessoas que estão dentro da casa de Deus brincando, saiba que esse versículo 31 é para eles. Assim, terrível coisa é cair na mão de um Deus irado, de um Deus vivo. Na mão do diabo, não esqueça, Deus tira. Na mão do homem, Deus tira. Na beira da morte, Deus tira. Agora cai na mão de Deus que eu quero ver quem tira. Ninguém tira da mão do Deus vivo. Amém? Então, pede ao Senhor pertinência e renitente. Seja renitente e pede ao Senhor para ser um pertinente, um crente pertinente, um crente com perseverança, com determinação. Ei, o povo aqui estava com sua fé frágil, oscilante. Não seja esse que fica oscilante, com a fé frágil, uma hora crê, outra hora não crê, uma hora vai, outra hora não vai. Chega de oscilação. Vamos orar por perseverança? Vamos orar para a gente ser esse crente aqui pertinente, renitente, um crente que tem determinação, que quer chegar ao céu. Pois é, essa noite aconteceu algo comigo. Uma pessoa falava comigo assim, olha, eu não consegui ainda me consertar com a igreja. Essa pessoa falava comigo, mas você e aqueles que estão firmes serão salvos. Vocês serão levados, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Não oscila na sua fé, não. E eu falava para essa pessoa assim, dá tempo. Se você se reconciliar com a igreja agora, vai dar tempo de você subir também, ainda dá tempo. Então, irmãos, ainda dá tempo para um posicionamento meu e seu. Amém? Então vamos lá. Senhor, eu quero louvar o teu santo e poderoso nome. Na tua presença eu quero me colocar e colocar essa irmã aqui em tua presença, esse irmão, esse pastor, esse líder, seja a pessoa que está aqui do outro lado. São servos do Senhor. São homens e mulheres, ó Pai, falhos. São homens e mulheres que sabem a luta que é permanecer fiel num tempo de pessoas infiéis. Ser diferente num tempo de pessoas iguais. Ser diferente num tempo, Pai, desse nada a ver, tudo pode. Nada mais é pecado. Tudo hoje pode fazer que nada mais é pecado. Nós estamos nesse tempo de ignorância espiritual. Mas eu quero te pedir, ó Pai, graça, favor imerecido, autoridade do céu para nós perseverarmos, para nós ser renitentes nesse tempo, para nós termos pertinência nesse tempo e continuar sendo perseverantes, continuar olhando para o Senhor, Senhor, tendo altivez, tendo determinação, Pai, nas nossas palavras, no nosso agir, independente do cenário, independente do contexto, nós queremos estar na tua presença. Eu oro neste momento te agradecendo por essa oportunidade, por poder gravar mais esse vídeo, no nome de Jesus, amém. Se inscreva no canal, dê o like, compartilha, curte e me ajuda aí, amém. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua confiança, que esse vídeo venha edificar o teu coração, a tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, se a luta tá grande, é porque você é um guerreiro. Deus tem escolhido os melhores guerreiros para dar a eles o privilégio de ser provado por Deus. Não esqueça disso. Deus te abençoe no nome de Jesus.